Olá, querida juventude, que prazer, que alegria. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para abençoar você, a sua vida, a nossa vida, com a preciosa mensagem da Palavra de Deus. Lembrando que a fé ela é aumentada e ela vem pelo conhecimento da Palavra, como diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus e quero cumprimentá-los na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Moça, rapaz, adolescente, senhor, senhora, essa é uma escola bíblica para os jovens. Projetamos isso para que a juventude cristã, pentecostal e de outras igrejas sejam abençoadas, todas as gerações com a palavra de Deus. Fala aí, Daniel. A paz do Senhor a todos, uma imensa alegria estar em mais uma sexta-feira para aprender mais da palavra do Senhor. Hoje, lição 8, onde fala sobre Davi, um encontro e um livramento. Uma lição muito boa. Isso, então você pode ligar aí para a pessoa, para o seu amigo e diz aí, vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Vamos iniciar orando? Vamos lá, Daniel? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta semana que o Senhor nos tem mantido com vida, com paz, por ter nos permitido chegar aqui nesta sexta-feira para aprender mais a Tua palavra. Senhor, capacita o Teu servo, que estará nos ensinando mais do Teu querer, do Teu agir, das Tuas promessas, Senhor, contidas nas Sagradas Escrituras. Por favor, meu Deus, abre nosso conhecimento para aprender mais, em nome de Jesus. Amém. Qual é a temática aí, Daniel? Lição 8. Davi, um encontro, um livramento. Texto principal. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 8:12. Resumo da lição. Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail, mesmo diante de um marido tolo. Ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação de seu lar. Pronto, então a temática nós temos aí, repete aí de novo. Um encontro, um livramento. Um livramento, não é isso? Nós podemos perceber algo interessante aqui. Nós temos o encontro de Davi com Abigail, não é isso? O encontro de Davi com Abigail. Abigail é um nome que quer dizer a alegria de meu pai. Nós temos Avigil, né? Abigail é um nome composto. Então, a alegria de meu pai é esse nome que vai tratar da história linda dessa mulher que entra no cenário bíblico, trazendo um conselho que não somente salva a vida de Davi, mas é um conselho e um encontro que marca a vida de Davi e também livra a sua vida, bem como não deixa uma mancha feia na sua história. Então, essa mulher, ela é descrita como uma mulher sábia, prudente, conselheira e muito importante. Então é esse encontro que vai fazer essa mudança marcante na vida e na história de Davi. Vamos lá. Texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 25, versículos 3 ao 11. Diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém um homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, e achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, ao teu servo e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a um homem que não sei de onde vem? Muito bem. Então nós vamos começar. Vai aparecer aí na tela para vocês a primeira
colocação do nosso texto bíblico, que a leitura está sendo feita do 3 a 11, né? Do 3 a 11. Certo que, como o livro aborda toda a história de Abigail, né? Abigail, essa é a expressão no português, mas nós citamos agora há pouco, né? A expressão Abigail, né? Abigail, né? Que quer dizer esse sentido de alegria de meu pai. A lição tem 3 pontos. Qual é o primeiro ponto da lição? Palavras tolas, consequências indesejadas. Isso. Segundo ponto, uma mulher virtuosa. E por último, livramentos no tempo presente. Então veja que esses 3 pontos, eles estão orbitando em torno do capítulo 25 de 1 Samuel, que envolve 3 personagens. Primeiramente envolve Davi, envolve Abigail e envolve Nabal. Quando você pega a expressão naval, que essa expressão no hebraico, vai aparecer aí na tela para você, naval, vem também da raiz hebraica naval, que quer dizer murchar, apodrecer. Olha, isso é interessante que quando a gente trata para isso, a raiz é apodrecer, murchar, perder o valor ou sem valor. Esse é o significado da expressão Nabal, certo? Mas, de primeiro momento, vai aparecer na tela os nossos pontos do capítulo e versículos lidos, do capítulo 25. Em primeiro lugar, o texto começa deixando claro que Samuel faleceu. Olha o verso 1, o que diz a Bíblia? Verso 1. Samuel morreu e toda Israel se reuniu e ia para Anteu, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Samuel morreu, não é isso? Aqui todo Israel planteou, todo Israel chorou, não é isso que o texto diz? Isso. Aqui na verdade é como se pegasse uma bandeira e colocasse ela na metade, que é assim que eles fazem, não sobe ela toda, né? Quando acontece algo num país, de um presidente, outro mais fazem isso, que é uma honra, é uma homenagem nacional. Aqui quando se diz que todo Israel chorou, tem-se uma homenagem digna, uma homenagem real, porque Samuel foi um dos maiores homens de Israel, um dos maiores homens que desempenhou o trabalho de profeta, de juiz, de orientador. Ele ungiu 2 reis, tanto a Saul como a Davi. Era um homem de palavra, era um homem de caráter. No capítulo 7, ele leva Israel a uma grande vitória. Ele desenvolve a escola dos profetas. Ele traz a palavra de Deus no capítulo 3, quando era algo bem raro. Então ele traz um grande avivamento espiritual. Homens assim merecem todos serem honrados. É claro que a honra, o poder, a majestade é de Deus, mas Deus coloca homens nesta terra, e homens que administram bem, homens que servem bem, que têm uma vida de caráter e que contribuem grandemente para o reino. Esses homens merecem honra. É isso que a própria Bíblia, a palavra de Deus, está mostrando, que todo Israel chorou. Chorou por quê? Por causa de um homem de um caráter ilibado, não tem mancha no ministério de Samuel. Ele vem como um fruto de oração, ele vem com uma vida totalmente sem mancha e que marcava toda uma geração. Por isso que eles choram a morte de Samuel, certo? Então, a partir desse momento, agora o texto entra tratando de Nabal. Veja que o texto, olha aí o verso 2. Olha como é que diz o verso 2. Depois Davi foi para o deserto de Moabe. Certo homem de Moabe, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Era um homem muito rico. Muito rico. Mas o próprio nome Nabal, que às vezes é traduzido como tolo em algumas versões bíblicas, não é tão cabível essa expressão. Porque quando você olha para Nabal ou Naval do hebraico, está aí na tela, fala de insensato, fala de alguém que é vil, fala de um depravado, mas também fala de alguém sem juízo. Então, a segunda coisa que nós podemos ver aqui no texto é o lar de Nabal. Ele residia, olha aí onde ele residia, verso 2. Cidade de Carmelo. Ele residia, agora, na estrutura do trabalho dele, ele era um homem de posses, ele era um homem bem, ele era um homem próspero, né? Veja como é que diz o verso
2. Certo homem de Moabe que tinha seus bens na cidade de Carmelo era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Era rico, era importante, só que o texto começa mostrando a riqueza dele, o poderio dele, mas era egoísta, era tolo, era insensato, era soberbo, era arrogante. Ele, na verdade, não dava valor a ninguém. Quando se diz que Nabal era um homem ruim, é porque ele era um ser insensível. Insensível em 2 sentidos. Ele era insensível tanto para com as coisas de Deus, como também era insensível para com as pessoas. Ou seja, era aquele cara petulante, era aquele cara arrogante, soberbo, que se achava o tal. Prepotente. Tinha uma riqueza, mas era só para si. E o texto mostra que na sua arrogância ninguém prestava para ele, ninguém valia nada para ele. Nem a própria mulher que ele tinha em casa, ele dava valor para ela. Então o texto aqui ele é enfático em mostrar que Nabal ele tinha o seu lar, ele tinha riqueza, ele tinha poderio, ele tinha recursos, era rico, mas era esse ser ruim, depravado e cruel. E o texto mostra uma terceira coisa que está aparecendo aí na tela: a bondade de Davi com Nabal e seu rebanho. Era muito comum naquela época ter ladrões, ter bandidos e pessoas que se assenhoravam das coisas dos outros, porque naquela época não havia tanto uma estrutura de justiça, de modo que alguém poderia invadir, poderia roubar. Mas enquanto Davi esteve na região onde estavam as ovelhas, onde estavam os demais animais de Nabal, o que foi que Davi fez? Protegeu, cuidou, não deixou que outros inimigos ou qualquer outra pessoa viesse tirar alguma coisa de Nabal, protegeu as ovelhas, protegeu tudo. Versículo 7 diz: agora pois tenho ouvido que tens tosqueadores, ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Ou seja, ele sabia, e já era uma prática também comum daquela época, quando essas pessoas nômades, esses homens assim faziam isso, os beduínos e outras pessoas cumpriam com uma compensação, davam um lanche, davam um suco, matava algum animal, fazia algum almoço ou jantar. Gesto de gratidão, né? Um gesto de gratidão. Mas esse Nabal era tão miserável, tão cruel, que ele não dava nada. E para ele não importava o que Davi e os seus homens estavam fazendo, certo? Então a terceira coisa, Davi manifestou bondade. Davi não era aquele vilão, Davi não era um bandido que andasse tomando coisas de ninguém, entrando em terra de ninguém. Ele não era uma pessoa que estivesse querendo tomar as coisas das outras, de maneira nenhuma. Então ele manifestou bondade, cuidado, proteção para com toda a riqueza de Nabal. Mas esse Nabal, ele pagou o bem com o mal. Ele pagou o bem com o mal. A quarta coisa aqui que nós podemos analisar era o olhar de Nabal. Eu coloquei aqui como Nabal enxergava Davi. Olha o que ele diz aí no texto. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reis, que degolei para os meus tosqueadores, e a darei a um homem que eu não sei nem de onde vem? É claro que ele já conhecia toda a história de Davi. Davi foi um soldado, Davi foi um guerreiro que as suas façanhas em Deus, a sua história era divulgada em todos os lugares. Mas como Nabal era arrogante, prepotente, e ele não via ninguém como perfeito ou bom ou agradável, ele destratou de Davi, ou ele tratou de Davi perante os seus servos, como se Davi fosse ninguém, como se Davi fosse um fugitivozinho, um escravozinho. Na verdade, as palavras de Nabal eram das seguintes formas: esse é um escravozinho, esse é um ladrãozinho de nada, né? Assim, é claro que ele falava isso, eu estou falando normal, mas ele falava com arrogância, com soberba. Isso é um fugitivo, ou melhor, é um malandro. Isso é um vagabundo, aproveitador. Eu não mandei ele ficar lá, eu não mandei, ou seja,
ele, com toda arrogância, com toda petulância, dizia que Davi era um mero escravo fugitivo, um vagabundinho de nada, um Zé Ninguém. Eu vou dar meu pão, minha água, porque naquela época a expressão água aqui, mas ela já era algo muito valioso e muito caro, a água. Então eu disse, eu lá vou pegar minha água e vou dar ela para vagabundo, eu vou dar ela para pessoas que não têm valor algum. E ele disse isso para os servos que Davi enviou. Desmoralizou Davi na frente de todos, ok? Ele pronunciou palavras sem necessidade alguma, e essas palavras provocariam uma ira grandiosa em Davi. Então, veja que Nabal, ele não enxergava Davi como uma pessoa importante, como um soldado que tinha história. Ele não atentava para a história de Davi, que estava fugindo de Saul, porque Saul estava manifestando um sentimento de inveja e de ódio contra Davi. Ora, se todo Israel queria Davi, se todos os soldados queriam Davi, aí só o Nabal para dizer. Tem pessoas assim, meus irmãos. Tem pessoas prepotentes, bota para cá, Daniel. Tem pessoas prepotentes, arrogantes, insolentes, as quais nunca contemplam bondade nenhuma em alguém. E quando se acha no topo, se acha em cima, gostam de menosprezar os outros, gostam de desfazer os outros, olham para os outros com deboche, com desdém, com humilhação. Isso é muito sério. Pode trazer consequências graves para a sua vida. Porque o mundo dá muitas voltas. Hoje você pode estar em cima, no topo, mas amanhã pode estar longe. Embaixo. Então pronto. Então, muito cuidado. A quinta coisa foram as palavras duras de Nabal, levaram Davi a uma fúria tremenda. Como é que diz aí? O versículo 13. Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneciam com as bagagens. Pronto, né? 400 homens, 200 ia acabar só com um homem, com a família. Isso aqui é muito sério. Mas o que foi isso? Eu pergunto, a maldição que viria para Nabal, a destruição que viria para a casa de Nabal, era porque era Deus que estava mandando por qualquer coisa? Não. Era devido à sua imprudência, devido às suas palavras sem análise, sem averiguação, sem ponderação. Sua insensatez. Isso, a insensatez de Nabal, Daniel, estava levando a desgraça para a casa dele. Não é isso? Eu quero dizer a vocês uma coisa, existem muitos homens nabais que estão trazendo a desgraça para a sua casa por causa do seu comportamento, das suas duras palavras, não é assim? De todo um comportamento inadequado, fala inadequada, diz o que não pensa, a boca é grande, fala o que quer. Pessoas que falam o que quer, vão fazer o quê? Vão ouvir o que não quer também. O que não querem ouvir. Então, muito cuidado com a sua fala. Às vezes, tem homem que hoje está pedindo perdão para a esposa, mas foi um Nabal a vida toda, jogando palavras duras contra a sua esposa, desprezando ela. Amanhã ela acorda e diz, eu não mereço isso. Aí ela vai querer ir embora e o Nabal vai chorar e ela não quer mais. Quando nós lemos o Salmo 14 primeiro, essa expressão é diz o tolo. E tem uma tradução que diz o Nabal no seu coração, não há Deus. Salmo 14 primeiro. Neste Salmo 14 primeiro, é o tolo que não tem juízo. Como é que diz aí? Diz o tolo em seu coração, Amém. Não existe Deus, corromperão-se e cometerão atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Olha, até aqui para falar de uma pessoa que diz palavra contra Deus, Deus chama ele como? Tolo. De tolo, que é o quem? Que é o Nabal. É o Nabal. Então, essa estrutura aqui, quando ele jogou essas palavras, chamando Davi de um molequezinho de nada, de um vagabundinho, de uma pessoa de nada, gerou, porque ofendeu o orgulho de Davi, ofendeu a vida de Davi. Aí Davi entrou num estado de ira, que ele disse assim, hoje eu vou acabar com toda a casa dele, eu não vou deixar nenhum menino, vamos matar tudo. Então ele pega 400 homens, irmão, o estrago, a carnificina, a chacina, ela seria horrível, ela seria tremenda, tudo por causa
de palavras impensáveis, de pronunciamento inadequado, não é isso? A gente tem que ter cuidado. Porque naquele momento Davi já estava acompanhado por pessoas experimentadas em combate, pessoas ali que sabiam o que faziam, né? Que era matar. Não eram amadores, né? Não eram amadores, eram pessoas que sabiam matar, eram guerreiros, eram homens valentes, né? Esses homens depois vão se tornar os heróis de Davi, né? Então veja que aqui você pode perceber que as palavras duras, desprezíveis, a soberba de Nabal trouxe essa miséria, trouxe essa consequência, e aí criou uma fúria, colocou Davi em um estado de fúria, que ele vinha com ímpeto para matar tudo e destruir tudo, só por causa de palavras impensáveis, de pronunciamentos inadequados, de soberba, de arrogância. Quantos homens não estão perdendo o seu casamento por causa de arrogância? Quantos não estão perdendo liderança na igreja por causa da arrogância? Quantos não estão perdendo casamentos por causa das suas palavras duras, de desprezo? E isso é muito grave, isso é muito sério, ok? Mas aí nós temos em sexto lugar, está aí na tela, a loucura de Nabal. Olha, veja bem, vamos ver o que Nabal disse. Leia de novo aí. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomarei eu, pois, do meu pão. Tomarei o meu pão. E a minha água. E a carne das minhas reis, que degolei para os meus tosqueadores. E a daria a um homem que não sei de onde é, ou de onde vem. Está vendo? Então veja bem, esse discurso aqui mostra a loucura desse homem. Olha, ele sabia que Davi era um guerreiro. Ele sabia que Davi tinha mais gente do que ele. Não é assim, rapaz? Sabia. Ele sabia que os homens de Davi eram perigosos. Mas como é que um cara vai abrir a boca e aí dizer: eu vou pegar meu pão, meus animais, aqueles que eu degolei para dar aos meus servos, para dar para um vagabundo? Que em perspectiva, assim, de parar para analisar, no contexto, Davi e os seus valentes naquela época eram criminosos, eram foragidos do rei. Pronto, e ele sabia. E ele já sabia, sim, ele sabia. Aí, Daniel, como é que o cara abre a boca? Só que uma coisa, para Nabal, ele já sabia que Davi não era um criminoso, porque ele não estava se apossando de nada dele, sim, não era assim? Estava fugindo para salvar sua vida. Salvar sua vida, e ficou claro que ele, durante o tempo que esteve lá, ele foi proteger, cuidou. E o Nabal tinha conhecimento disso. Mas olha a loucura. Primeiro, loucura. Porque se ele não tivesse dado nada, eu acredito que Davi ia embora, não ia falar nada. Não ia falar nada. O problema é que ele atiçou o negócio. Chamou Davi de um escravozinho, um fugitivozinho, um vagabundo. E eu não vou dar meu pão, minha água, minhas rezas, eu não vou dar para vagabundo. Então isso aqui era uma loucura, gente. Com toda a estrutura que Davi já vinha mantendo, com um mini exército que ele tinha, não é isso? Sim. O cara dizer isso com um homem, aí o negócio pegou. Porque eu disse agora há pouco, essa expressão Nabal, que quer dizer murchar, raiz, na sua essência, murchar, apodrecer, sem valor, mas o significado é tolo, é insensato, sem valor, homem vil, homem cruel, incrédulo, duro, insensível. Esse homem aqui, ele era insensível. Pessoas insensíveis, soberbas, tá ligando para ninguém não. Tem homem aí que é insensível, não liga para a esposa. Tem empresário que é insensível, ele não está nem ligando para o seu funcionário, não é assim? Tanto faz ele trabalhar muito como pouco. Ele diz: não, você nasceu foi para isso aí. Só quero resultados. Eu só quero resultados. São pessoas insensíveis. Nabal era insensível tanto para com a esposa, como também para com Davi, como também para com Deus. Era um cabra velho de um coração duro. Ele queria era só resultado, era materialista. Era materialista. E há uma coisa, há um tradutor que diz que, é um tradutor bíblico, ele diz que quando você pega essa expressão Nabal, Naval do hebraico, ela está apontando para alguém que era perverso na moralidade. Veja que o próprio servo, quando vem contar a história para Abigail, aí ele diz: você sabe como é ele, tal nome é o homem, não é isso? É lá pelo verso aqui, Daniel, vê o 25. 25. Desse
Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Tá vendo? Ela diz, não ligue para ele é assim. Ele não me dá atenção, ele não dá atenção para ninguém, ele não escuta ninguém. Era um cara perverso no aspecto moral, era duro, era insensível. O versículo 3 diz, um homem que era duro e maligno nas obras. Tá vendo? Ele não atendia ninguém, era soberbo, era arrogante, mas agora ele encontrou o dele, né? Ele agora encontrou. Mas só que aí, Davi entra num estado de fúria, que aí vai agora, nesse momento, um servo conta para Abigail. E é aqui que a gente tem essa linda história dessa mulher, porque quando você olha para a história de Abigail, nós já explicamos aqui o significado de Abigail, você pode observar que Abigail, ela é conhecida aqui na Bíblia como uma mulher que é sensata, uma mulher que é prudente, uma mulher que é sábia, uma mulher que é inteligente e uma mulher pacificadora. O texto diz de Abigail, vê bem aí, olha o que o texto diz de Abigail, vamos lá. E era o nome deste homem Nabal e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Mulher de quê? Bom entendimento. O texto está mostrando porque o cara era casado com uma mulher que tinha inteligência. Mas não era só inteligência. O texto diz também que ela era formosa. Bonita. Ela era bonita. Duas coisas. Ela era bonita, porque tem mulher que é bonita, mas não é inteligente, não é sensata, não é sábia. Aí não adianta nada. Essa daqui tinha essas duas vantagens. Além de ter a beleza física, ela tinha a beleza de ser uma mulher virtuosa. É isso que o texto está mostrando aqui para nós. Eshet Ha'il, vai aparecer aí na tela para você no hebraico. Eshet Ha'il, Ha'il aqui é virtuosa. É claro que no texto não está aparecendo essa expressão virtuosa, mas quando você olha para o hebraico, está falando de uma mulher que tem força. De uma mulher, a expressão virtuosa, mulher virtuosa, quem achará? Mulher virtuosa é uma mulher que tem força, é uma mulher que tem habilidade, é uma mulher que tem postura. Quando você sabe administrar, ela tem agilidade. Não é morta não é uma bobinha réa, não. Vai pra cá, não é uma bobinha, não é uma mulherzinha réa, apagadinha réa, mortinha, xoxinha. Não. Mulher virtuosa é uma mulher que tem esse raio, ela tem força, ela tem disposição. Iniciativa. Ela tem iniciativa, ela tem criatividade, ela tem liberdade. Ela tinha tudo. E esse camarada aqui tinha tudo para ganhar muito mais se ele somasse a vida de Abigail na sua vida, mas ele não fez. Era casado com uma mulher que era bela, uma mulher que era muito inteligente, mas não soube aproveitar. Então por quê? Porque ele era um tolo. Então tem marido tolo, eu já falei isso aqui, tem marido tolo. Então quando você pega aí essa palavra em Provérbios 31, vê aí, 31:10, vamos lá. Diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. Uma esposa exemplar, tem uma tradução que diz mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará, né? Vamos lá. Isso. E é muito mais valiosa que os rubis. Pronto. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe faltará coisa alguma. Ele só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então pronto, a mulher virtuosa é aquela que tem força, é aquela que tem habilidade, é aquela que é sábia. A mulher virtuosa é aquela que sabe pacificar, é aquela que tem inteligência para colocar na prática, resolver conflitos. E foi isso que a Abigail fez. Quando a Abigail soube, ela prontamente monta toda uma estrutura, ela pega alimentos e leva para Davi. E quando ela chega lá, a fala dela para Davi, ela evita que Davi tivesse uma história manchada. E há duas coisas importantes que eu quero falar aqui. Abigail, o tema da lição, como é o tema da lição? Um encontro, um livramento. Um encontro, um livramento. Abigail, ela livrou Davi de algumas complicações. Primeiro, Davi ia pecar porque ele estava dominado por uma ira descontrolada. Não é uma postura de um homem de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12:19, a vingança pertence ao Senhor. Davi ficou inflamado, Davi ficou cheio de ímpeto e de ira, porque feriu o seu ego. Então ele ia agir por sua própria vontade, por impulso, de maneira ímpia, de um comportamento de ímpio.
E isso ia atrapalhar a sua trajetória ao trono. Por quê? Porque ia trazer um conflito que ia manchar a sua vida. Primeiro, ia sujar as suas mãos como uma pessoa que não tinha um histórico bom, que todos sabiam como era o seu comportamento. Segundo, Judá era quem estava dando apoio a Davi. Nesse momento, ia criar dentro de algumas famílias um desagrado e também ia manchar a história de Davi, porque não tinha causa. E aí, ela, além de mostrar isso, ela diz, não suje as tuas mãos com esse homem, porque todo mundo sabe o seu histórico, ele é Nabal. E aí entra mais uma coisa, essa mulher elogia a Davi. Quando ela elogia Davi, ela diz, olha Davi, que a tua vida seja como um feixe. O feixe aqui era uma expressão que na verdade era como pegar uma joia e colocar em um pano e guardar bem guardadinho. Então ela diz, Deus vai fazer isso com você, porque você vai reinar. Assim como Raabe sabia que Deus estava dando vitória para Israel, essa mulher aqui sabe, ela entendia que Davi ia reinar, coisa que o marido não viu. E nesse caso aqui, se o marido tivesse escutado ela, as coisas teriam saído bem. Então, como é lindo, como é maravilhoso uma mulher inteligente, uma mulher sábia, ela edifica o lar, como diz Provérbios 14 primeiro. Uma mulher sábia, ela ajuda o marido. Uma mulher sábia pode salvar o lar. Uma mulher sábia gera confiança nos filhos. Uma mulher sábia é a alegria do seu marido. Quando, é claro, ele não é um Nabal, porque tem Nabal que tem uma Abigail dentro de casa, mulher inteligente, mulher sábia, mulher de força, mulher de trabalho, mas ele não vê. Tem marido aí que não elogia a mulher em nada. Ok? Vamos ver aí o resumo da nossa lição. Lição de número 8. Davi, um encontro, um livramento. Ponto 1. Palavras tolas, consequências indesejadas. Letra A. Nabal, um homem tolo. Letra B. Nabal, um não hospitaleiro. Veja bem, ele não tinha um espírito de hospitalidade, porque um homem como esse, soberbo, arrogante, insensível, não tinha como praticar a hospitalidade. A hospitalidade é praticada por quem tem temor de Deus. E quem tem hospitalidade, leia Hebreus 13:2. Tem bênçãos dos céus na sua casa. Vamos lá. Ele era arrogante e insultuoso. Olha aí. Letra C. Homens como Nabal, soberbos, indiferentes, faz leituras precipitadas sobre os outros. Tá vendo? Homens do comportamento de Nabal nunca vai ver vantagem em ninguém, porque ele sempre se acha superior, o melhor, o mais capaz. Ninguém tem o que eu tenho, eu sou melhor. Ninguém prega como eu prego, ninguém canta como eu canto, ninguém administra como eu administro. Essa mulher, ela se casou comigo, mas se não fosse comigo, ela estaria sem nada, ela estaria, como é que diz? Tudo é por causa dele, se não fosse por ele, nada... Ela só passa de mim, mas isso é pobrezinha, vem de uma família pobre, mas eu casei com ela e dei um nome para ela, Nabal. Nabal tem esse comportamento. Subponto 1. O que as palavras pronunciadas erroneamente causam? Olha, muito cuidado com o que você fala, porque palavras precipitadas podem trazer desgraça e até morte para a vida. E até Provérbios diz, né? A palavra certa na hora certa é como maçã em bandeja de prata. Tá vendo? Então pronto. Subponto 2. Domine a sua língua. Letra A. Pronunciando coisas boas, apoiando, motivando, ensinando, orientando, corrigindo, comprometendo, louvando, etc. E por que você não usa a sua língua para isso, né, rapaz? Olha, a Bíblia diz que o poder está na língua. Quando a Bíblia diz que as nossas falas têm poder, não é que ela vai gerar milagre, não. Mas a palavra tem poder primeiro, porque quando eu empenho uma palavra, eu dou uma palavra boa, apoiando, que é tanto aí, apoiando, motivando, ensinando, orientando, corrigindo, comprometendo e louvando. Olha aí, tá vendo? Então, se eu uso a minha língua para isso, eu vou viver, eu vou ter paz. Por isso que Pedro diz, refreia a tua língua do mal. Então, muito cuidado com a tua fala. Vamos lá. Aspectos negativos: ofendendo, desanimando, rompendo, enganando, amaldiçoando, traindo. As palavras, elas dizem quem somos. Então veja bem, quando eu uso a minha língua para fazer tudo isso aí que ele acabou de falar no aspecto negativo, aí eu posso trazer tragédias para a minha família,
tragédias para o meu casamento, tragédias para os meus relacionamentos, porque eu não tenho controle Da língua. E aí o terceiro eu coloquei aí, as palavras elas dizem quem? Que somos. Quando você vê uma pessoa descabida, sem controle na língua e fala pelos cotovelos, diz o que quer, não controla a sua ira, isso mostra quem ela é. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, em essência, a palavra ela revela quem você é. Subponto 3. Coisas ruins que atraímos por causa da nossa fala. Pronto, aí é o seguinte, nem tudo que eu vou dizer aqui, o diabo ele tem influência, mas às vezes a sua falta de vigilância, de prudência, pode trazer consequências por causa da tua fala, das tuas palavras duras. Letra A, buscando a vontade de Deus em tudo. Ponto 2. Abigail, uma mulher virtuosa. Letra A. As características que faziam Abigail uma mulher virtuosa. Olha aí, nós falamos aqui que a virtuosa é do hebraico, que quer dizer raio, forte, sábia. Agora nós vamos analisar que quem vai entrar em cena é essa mulher que vai salvar a casa, os moradores de lá e até mesmo o Nabal. Ela vai salvar. E vai salvar Davi de ter uma mancha horrível na sua trajetória. Olha o que ela era? Sábia. Sábia. Prudente. Conselheira. E habilidosa. Tudo isso aqui, e nós nem colocamos bonita, né? Charmosa, inteligente. Tudo isso aí ela tinha. Então, é essa mulher que vai entrar no cenário bíblico, gente. E o mais interessante aqui é que alguém diz assim, naquela época as mulheres não tinham vozes, as mulheres não tinham... Não, isso aí, tinha mulher que era calada, tinha mulher que não tinha expressão. Aí você vai ver na Bíblia mulheres se destacando. Jael, você vê Débora, você vê Raquel, você vê Ana, você vê Raabe, você vê Sara, você vê aquela mulher da cidade, a mulher sábia, que cortou a cabeça do homem. Então, não tem problema. Agora, quando mulher não tem força, não tem agilidade, aí ela fica no anonimato. Maridos estragadores de lares. O Nabal é um estragador do quê? De lar. Veja que tanto Abigail sabia, como o servo sabia, todo mundo sabia que o Nabal era ruim. Ou seja, vivia com a joia dentro de casa, mas era tratando mal essa joia, não lapidando ela. Ignorante, petulante. Então tem marido que é estragador de lar. Não só da esposa, ele estraga a esposa, estraga os filhos, estraga a igreja, estraga a amizade, estraga funcionário, porque é petulante, é Nabal. O que é uma mulher virtuosa? A que teme a Deus, que ama a família, que ama a sua família, que se compromete com o que é certo, que é sábia e prudente e não carnal. Exemplos: Débora, Esther, Ana. Deixa ela fazer parte da sua vida. Ei, bota pra cá. Eu quero pedir, se você tem uma mulher em casa, ela é inteligente, ela é sábia, Deus fez ela para brilhar com você. Deus disse para Adão, disse assim, olha, tá aí Adão, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntora. Agora veja bem, a Bíblia diz dominem. Deus não fez o homem para dominar só. O homem, o domínio dele, eu já falei várias vezes aqui, não é de hierarquia, eu mando em casa, o domínio é de proteção, é de amparo, é de valorização. Quando o homem permite a mulher fazer parte da sua liderança, vai ter sucesso. Então, Abigail era inteligente e bonita, mas o Nabal não deixa ela aparecer. O Nabal, ele é arrogante. Agora, quando o homem e mulher vivem em comunhão, em comum acordo, aí a liderança vai ser bela. Então, deixa ela fazer parte da tua liderança, rapaz. Sonhe com ela. A Bíblia não diz assim, um será. A Bíblia diz, os dois serão uma só carne. Então, são os dois. E aí o apóstolo São Paulo diz, em 1 Coríntios 11, você pode ver o verso 11, nem o varão é ser a mulher, e nem a mulher. Então pronto, rapaz, chama ela, minha filha, Deus me deu o reino, mas você faz parte do meu reinado. Deixa ela brilhar com você, elogie ela, valorize ela, dê palavras de aplauso para a sua esposa. Não é só você que construiu lá, não. Vamos lá. Subponto 2. A prudência de Abigail diante de Davi. Pronto, ela teve prudência quando ela foi. Primeiro, ela soube preparar uma bênção, né? Ela preparou uma bênção maravilhosa. Tá aí já? Ó,
Enquanto montamos. É o versículo 18. Ó, o que diz? Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 200 pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, Isso. 5 ovelhas preparadas, Sim. 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas Sim. e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Tá vendo? Essa mulher, ela preparou uma bênção. Isso aqui tudo é chamado de bênção. Ela apaziguou, mas a forma que ela aborda Davi, elogiando Davi, honrando e falando do futuro dele, isso aplacou a ira daquele homem que estava com ímpeto, com fogo, que estava cheio de ira para matar Nabal e todos. E ela conseguiu apaziguar, porque ela era sábia, era inteligente, era prudente e pôde salvar o lar. Vamos lá. Ponto 3, a humildade de Davi. E aqui no caso já é a contrapartida. Isso. Davi também se mostrando humilde perante Abigail. Então veja bem, na hora que a palavra chegou para Davi, ele se acalmou e ele ouviu o conselho de uma mulher. Olha como é interessante, irmão. Vamos lá. 4. Algo que faz parte da natureza humana, a fragilidade. Uma coisa que nós temos que entender é que a fragilidade faz parte da nossa vida. Mas eu não posso me valer dela para dizer, isso vai acontecer porque eu sou fraquinho. A Bíblia diz no Salmo 103, né? 103:14, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, ele sabe que nós somos pó, mas eu não posso aplicar erro ou alguma forma que eu agi de forma errada, dizendo que a gente é fraco. Isso aconteceu porque é fraco. Não, eu tenho que buscar sabedoria, eu tenho que olhar para a Bíblia e ela vai me ensinar o caminho certo. 5. A vingança pertence a Deus. Pronto, e ela deixou claro que Deus ia tomar de conta, como de fato aconteceu. Essa mulher que era prudente, ela chegou lá, viu que ele estava embriagado, no outro dia ela contou a história e não demorou nada. Ele teve um ataque e caiu, e Davi mandou buscar Abigail porque admirou a sua prudência, a sua inteligência, a sua sabedoria. E por último, como nos comportarmos diante das crises, como Davi e Abigail. Pronto, você tem uma crise porque o rapaz levou a mensagem dizendo que Davi ia matar tudo. Como foi que ela se comportou? Ela reagiu com prudência, sabedoria, tentando apaziguar um coração que estava em tempestade de ira e de raiva. Por outro lado, Davi, no meio daquela crise, também se comportou bem, porque ouviu o conselho de uma mulher sábia. E aí, tanto Abigail como Davi saíram ilesos e protegidos. E Nabal perdeu porque se tornou um tolo, uma pessoa sem controle de si. Ora aí, Daniel. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição, Senhor, maravilhosa, onde aprendemos, Senhor, o valor das palavras, Senhor, o valor da humildade. Senhor meu Deus, não permita que sejamos nabais, Senhor, tolos, Senhor, inconsequentes, que venhamos falar coisas sem sentido, mas sim que venhamos falar aquilo, Senhor, que o Senhor quer, Senhor, que venhamos estar pautados na Tua palavra, tomando cuidado no nosso proceder, no nosso agir, assim como Teu servo Davi, e que não venhamos nos deixar levar pela ira, pela raiva, mas sim pelo Teu Espírito sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam amém.